Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre a síndrome de borderline. E quem está com a gente para falar um pouquinho mais sobre tudo o que envolve esse transtorno, diagnóstico, tratamento, é o psiquiatra formado pela USP, o Dr. Eduardo Ferreira Santos, e a coordenadora do Ambulatório Integrado, Transtornos de Personalidade e do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Fernanda Sassi. Doutor Eduardo, doutora Fernanda, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. Estamos a postos. Então, vamos lá. Eu vou começar. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Vou começar, então, com o doutor Eduardo, que está aparecendo primeiro aqui no telão para mim. Doutor, vamos começar pelo começo. O que é a síndrome de borderline? Então, na verdade, essa síndrome de borderline é um nome leigo que está sendo dado a um tipo de transtorno de personalidade chamado emocionalmente instável. E tem dois tipos desse transtorno de personalidade. Tem um tipo impulsivo e tem o tipo borderline, que é o tipo fronteiriço. É um transtorno de personalidade que geralmente aparece na adolescência e que causa muito sofrimento a quem o tem, né? A doutora Fernanda depois vai poder explicar melhor todas as formas de tratamento, como o ambulatório lá no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo trata, mas é um transtorno de personalidade emocionalmente instável, é uma pessoa que começa geralmente na adolescência, e uma das grandes características desse transtorno é a automutilação e as permanentes tentativas de suicídio. São tentativas que às vezes podem dar certo ou não, mas geralmente elas não dão certo, mas são constantes, são inúmeras. São pessoas instáveis que acabam entrando em relacionamentos ardentes, fugazes, e geralmente com pessoas que trazem problema, mais problema do que solução. E psicologicamente falando, em termos de que a gente chama de psicodinâmica, são pessoas extremamente carentes, em termos leigos, que procuram encontrar em uma outra pessoa um sentido para a sua existência, porque elas têm um sentimento interno de muito vazio. É uma coisa meio difícil de caracterizar, mas é como se ela não se sentisse existindo. Ela não existe e, portanto, tantos ferimentos que ela se auto-inflige, né, com lâmina de gilete, com o cortador do apontador de lápis, com tesouras e até mesmo faca, é para que ela tenha uma consciência de si, ela fica procurando existir. E nos relacionamentos ardentes que ela entra, apaixonantes, são relacionamentos meio atrapalhados, geralmente com pessoas que também têm as suas dificuldades. Então, de maneira geral, é um transtorno de personalidade, é um transtorno de personalidade emocionalmente instável do tipo borderline. É fronteiriço porque tem tanto características que nós chamaríamos de neuróticas, quanto características psicóticas, e, no fim, nenhuma delas ou ambas. É um transtorno bastante complexo, bastante comum e que causa muito sofrimento à pessoa que sente e às pessoas em sua volta. Geralmente os pais, as mães ficam extremamente preocupadas em ver seus filhos, ou principalmente suas filhas, se automutilando, se cortando, como recentemente tive uma cliente que passou a gilete no pescoço. Então, uma grande quantidade de sangue é uma coisa que sempre chama muito a atenção da família. E a família fica apavorada realmente com as ameaças, tentativas, frustras, né, de suicídio que o paciente, infelizmente, acaba por cometer por várias vezes. Doutora Fernanda, o doutor Eduardo explicou para a gente sobre esse comportamento de tentativa de suicídio ou próprio suicídio, né, efetivado, a automutilação. Existem alguns comportamentos iniciais que podem indicar que o paciente está com essa síndrome ou ele já começa nesse quadro mais grave? Na verdade, é algo que vai se instalando, né? A família vai notando os sintomas, como o Eduardo explicou, geralmente é uma síndrome que ela começa no final da adolescência, começo da vida adulta.
Então, a princípio, às vezes a família pensa até que é uma adolescência normal ou alguma coisa passageira, mas depois foge do que seria o usual, né? Os sintomas são muito intensos, a oscilação do humor é muito intensa, a tolerância à frustração é algo que foge muito da média, né? Eu acho que quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente fala muito da perda da funcionalidade, né? Vai ficando muito disfuncional, as relações são muito disfuncionais. Então, o humor oscila muito, a tolerância à frustração é muito baixa. Como o Eduardo pontuou, assim, os relacionamentos são muito intensos, são muito conturbados. E aí esse paciente começa com esses comportamentos, assim, automutilativos, no sentido de trazer alívio para esse sofrimento que é muito intenso, que é insuportável. E, às vezes, tentativas recorrentes de suicídio. E isso começa a virar uma bola de neve e vai impedindo que ele frequente a escola, que ele mantenha um contato social, que ele trabalhe, vai minando toda a vida desta pessoa, né? Então, eu acho que o sinal para a família é quando essa pessoa começa a perder a funcionalidade, ela não consegue mais frequentar a escola, ela não consegue mais manter relações com amigos, ela não consegue mais ver a família, ela começa a destruir, inclusive, as relações dentro da família, né? E começa um processo de autodestruição mesmo, né? Eu acho que esse é o maior alerta, assim, a princípio. Doutor Eduardo, tem um fator desencadeador da síndrome? Ou existe essa questão de predisposição genética também? Então, Lívia, eu tenho um mantra que eu digo que o comportamento humano é um comportamento biopsicossocial. Ou seja, há uma herança genética, que é uma herança, não é uma herança simples, é uma herança complicada, porque os genes combinam, descombinam, os cromossomos se trocam. Então, há um componente biológico na base. Sob esse componente biológico frágil nessas pessoas, se instala um desenvolvimento psicológico frágil. Muitas vezes, a própria família já é uma família tóxica. A família já tem comportamentos algo estranhos, comportamentos de desvalidação daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela fala, as pessoas dizem que ela está falando bobagem, a pessoa diz que está sentindo, as famílias falam, você não pode sentir isso. Então, de alguma maneira, durante o desenvolvimento psicológico, eles vão tendo, em cima daquele componente que já é biologicamente frágil, ela vai tendo uma estruturação torta, né? Ela vai internalizando conceitos, que a gente chama de cognições, distorcidas sobre si mesma e sobre a vida. E depois vem o aspecto social, que pode ser o macro-social, que é a sociedade como um todo, e o micro-social, que são as vicissitudes, os problemas que aquela pessoa enfrenta. No final da adolescência, a Fernanda ressaltou bem isso, é uma época que a pessoa tenta se firmar, não é, perante os outros. Mas o comportamento dela é tão estranho, é tão destrutivo, que ela acaba abandonada mesmo pelos outros, o que confirma para ela aquela coisa, olha, eu não existo, eu não valho nada, ninguém gosta de mim, e ela não se dá conta que é o próprio comportamento dela, um comportamento agressivo, destrutivo, assim, muito colorido, né, que a gente chama, muito cheio de emoções à flor da pele, que acaba afastando as pessoas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que o pai fala para ele, você não percebe que você é um porre, a tua família não quer mais ver você, porque você só causa problema, você só traz desgosto para a nossa família. Ou seja, isso vai continuando, você imagina na idade adulta, a pessoa vai levando esse conceito de si mesma que ela não vale nada, ela não tem valor. O que eu costumo chamar essa validação é como se fosse um habite, né? Olha, você existe, eu respeito o que você pensa, o que você sente, o que você percebe. À medida que isso é legado a essa pessoa que já tem a fragilidade, na vida adulta isso vai acontecer de fato, porque de fato ela vai ser, vai ser uma pessoa chata, né? Inconveniente, e vai aí reforçando, virando uma bola de neve,
em que ela acaba mesmo perdendo amigos, entre em relacionamentos assim, abusivos. Não é? E até posso citar, recentemente, soube de uma ex-paciente minha que acabou falecendo por conta de uma briga, né, num relacionamento abusivo em que ela gostava do relacionamento sadomasoquista. Então, é esse o grande problema. É um problema assim, a causa é biológica, psicológica e social, microsocial, né? Aquela vida que a pessoa está levando. Doutora Fernanda, o doutor explicou muito bem sobre essa questão do ambiente tóxico, né, em que esse paciente venha a crescer. Embora vocês tenham me explicado que é na adolescência que a síndrome pode se desenvolver com mais força, eu imagino que quando a gente fala de um ambiente tóxico familiar, isso venha desde a primeira infância. É possível essa criança apresentar ainda na infância, nos primeiros anos de vida, algumas tendências, certos comportamentos que indiquem que ela possa vir a desenvolver essa síndrome ou não? Diagnóstico só na adolescência mesmo? Sim. Inclusive, esse já foi um assunto controverso. Antigamente, a gente não tratava antes de ter 18 anos, porque era um assunto controverso. Hoje, já modernamente, com esses estudos, nós sabemos que esses traços, se não abordados, eles são estáveis ao longo da vida e eles vão se instalando e piorando ao longo do tempo. Então, por isso, hoje, durante a adolescência, se você tem 2 anos de sintomas estáveis, recomenda-se que se trate, porque a gente já sabe que quanto mais cedo intervir, melhor vai ser o prognóstico, a remissão desses sintomas. Então, sim, às vezes pais contam histórias de que, olha, doutora, desde pequenininha ela já era diferente dos meus outros filhos. Ela já era mais irritada, ela tolerava menos quando ela era frustrada, ela era mais apegada, ela não queria ir para a escola, ela tinha dificuldade de estar com os outros amiguinhos. Mas isso, veja bem, são traços, né? Como o Eduardo bem colocou, é uma questão biopsicossocial. Será que uma criança que tem esse traço, mas cresce num lar estável, num lar acolhedor, num lar que consegue ajudá-la a administrar essas emoções, talvez ela tenha muito mais recurso para lidar com essa fragilidade e ela não desenvolva uma síndrome completa, né? Ela seja muito mais funcional, tenha sintomas leves. Então, existe sim essa questão do traço, mas também existe essa questão psicossocial. Isso é tão importante, né? E é quase um trabalho preventivo, uma preocupação hoje que nós temos, que eu e o Erley, que somos chefes lá no ambulatório, desenvolvemos todo um trabalho baseado no estudo das emoções, né, que a alexitimia, né, grandemente entre os jovens, que é essa incapacidade de nomear, perceber, refletir sobre as emoções que leva a esses comportamentos, né? Está relacionado aos comportamentos automutilativos e é extremamente presente em pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Então, a gente desenvolveu todo um programa de atenção para ser feito com adolescentes, né? Dentro do projeto de vida, nessa nova base curricular nacional, no sentido de um tratamento preventivo para a abordagem das emoções, para diminuir esses eventos e talvez até ser uma saída, né, para que a gente talvez diminua, depois de um tempo, a apresentação de tantos indivíduos disfuncionais nesse sentido do olhar das emoções, de como eles lidam com as relações, porque cada vez mais estudos demonstram que a alexitimia está relacionado com o aparecimento de doenças mentais, entre elas o transtorno de personalidade borderline numa manifestação plena. Então, às vezes, essa criança pode ter essa fragilidade, como o Eduardo aponta, né? Mas se ela tivesse tido algum tipo de abordagem que pode ser oferecida até na escola, né?
dentro, por exemplo, desse caso do projeto de vida, para aprender a lidar com essa fragilidade, ela talvez não desenvolvesse uma síndrome grave, uma síndrome que precisasse de uma intervenção completa, como às vezes depois a gente tem que oferecer dentro de um ambiente terciário, quaternário, como é lá dentro do Hospital das Clínicas. Certinho, doutor Eduardo, baseado nessa resposta da doutora Fernanda, quando há esses traços, ela falou muito de adolescentes, né? Esse trabalho feito com adolescentes. Mas quando esses traços, como ela também explicou, são percebidos ainda na infância, o que é recomendável para os pais? Levar para um especialista, iniciar um tratamento? E já faço outra pergunta, como é o diagnóstico, como ele é feito e como é o tratamento? Então, Lívia, assim, a Fernanda falou muito bem. Os trabalhos que são feitos lá no Instituto de Psiquiatria, onde eu trabalhei também por 30 anos, agora estou aposentado, mas a gente acompanhou alguns casos e ela e o marido dela, o Erley, eles desenvolveram esse grupo extremamente importante, porque esses pacientes são bastante complicados, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte biológica quanto na parte de psicoterapia, e são pacientes que têm uma imensa dificuldade de assimilar o lado psicoterapêutico, essa reformulação que pode acontecer. Quando eu falei o biopsicossocial, a gente costuma dizer que o todo é muito maior que a soma das partes. Então, há uma integração desse biológico, psicológico e social formando uma bagunça. Ora, os pais, claro que devem observar essa criança, como a Fernanda falou, a criança é meio estranha, ela briga com os amiguinhos, a mãe é chamada na escola, porque ela na escola ela teve um comportamento estranho, alguma coisa. Então, eu acho, na minha opinião, seria muito importante os pais estarem atentos para esses transtornos, porque o que é mais comum hoje aparecer nas escolas é o transtorno da hiperatividade e o déficit de atenção. Então, isso os professores notam muito bem, aquela criança que fica olhando para o ar, não consegue aprender as coisas, ela está meio viajando no espaço, né, durante a aula. Esse é um diagnóstico importante na infância também e que também deve ser tratado ali na infância. Eu acho que se houvesse essa atenção dos pais e dos professores, da escola como um todo, de dar um suporte, a princípio psicológico, vamos dizer, mas também, e aí a Fernanda colocou bem, a questão do tratamento biológico, o tratamento medicamentoso. Esse tratamento pode ser postergado no momento em que ficar caracterizada o déficit, o transtorno, ficar caracterizado o transtorno de personalidade. Porque ele é um desenvolvimento, né? Ele vai subindo, ele vai seguindo, fica numa instabilidade da instabilidade. Então, isso gera muito problema e, assim, minha opinião, de novo, quanto mais cedo for tratado, quanto mais cedo for observado e diagnosticado, eu acho que o prognóstico é o que vai acontecer depois, é onde vai caminhar essa situação. Ele é muito importante. A Fernanda citou a alexitimia, bonito termo, para uma coisa que nós, na psicoterapia, chamamos mais de insegurança ontológica, né? Que é aquela pessoa que é tão insegura de si que ela, no final, ela nem tem certeza se o que ela viu mesmo, se o que ela pensa mesmo, se o que ela sente mesmo. Ou seja, aquela pessoa ela tem uma desestruturação das suas principais funções psíquicas, que são, né, as principais: a percepção, o pensamento e o sentimento. Então, quanto mais cedo se observar, se diagnosticar e tratar, eu acho que o prognóstico é muito melhor. E, doutora Fernanda, esse diagnóstico ele é feito por meio de análise clínica ou tem um outro tipo de exame? Então, na verdade, assim, quando a gente pensa, né, em crianças e adolescentes, o diagnóstico a gente pensa até que, voltando, né, com essa reforma, né, da Base Nacional Curricular, seria ajudar o professor a triar mesmo, né, a necessidade para que depois essa criança pudesse, se não
resolver esse problema na escola aí por meio do projeto de vida, ser encaminhada por um psicólogo mesmo, né? Para que ela pudesse ser avaliada e depois ter algum tipo de apoio de psicoterapia mesmo, né? Meio que para tentar, como disse o Eduardo, melhorar as funções psíquicas, né? As funções do pensamento, da organização de si, antes até de receber um diagnóstico formal de um transtorno de personalidade, né? Mesmo porque um tratamento do transtorno de personalidade, o carro-chefe do tratamento não é medicamentoso. Isso é até uma ideia interessante de ser discutida, porque tem um equívoco, né? Mesmo para o transtorno de personalidade borderline, quando ele já está completamente instalado, o tratamento, ele não é medicamentoso primariamente. O carro-chefe do tratamento, ele é psicoterápico. O que vai tratar o transtorno de personalidade é a psicoterapia. A parte medicamentosa, ela é secundária. Ela vem para tentar criar uma certa estabilidade por conta da impulsividade, das oscilações do humor, da baixa tolerância à frustração, para que a psicoterapia possa acontecer. Então, a psicoterapia sempre vai ser o mais importante, seja para trabalhar com essa criança pequena ou de segunda infância, que já apresenta alguns traços disruptivos, seja com este adolescente que já tem ali uma síndrome instalada, ou seja com um jovem adulto que já precisa de um tratamento mais completo. Sempre a psicoterapia vai ser o carro-chefe dessa abordagem. Doutor Eduardo, para a gente finalizar, que a gente está nos últimos minutinhos, qual que é a duração, em média, de um tratamento como esse que a doutora Fernanda estava explicando e o que acontece, faço duas em uma, tá? E o que acontece com o paciente que ignora que tem essa síndrome e não busca ajuda? Não, ele é um paciente que sofre, né? Então ele pode ignorar o diagnóstico, o nome do diagnóstico, mas ele é uma pessoa que sofre e ele vai procurar uma ajuda. A Fernanda está falando muito bem que o carro-chefe é a psicoterapia, porque a psicoterapia é que vai tentar reprogramar. Nós até usamos alguns termos, assim, uma rematernagem ou uma rematrização. O terapeuta vai tentar trabalhar sobre esses conceitos errados que a pessoa foi formulando ao longo da vida e vai fazer um papel de uma falsa família, de uma nova família, mas dando para o paciente, para a pessoa, a confirmação, dando a validação da existência dela, do que ela sente, do que ela pensa, do que ela percebe. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho de longo prazo. Eu já tentei trabalhar com psicoterapia breve com isso, mas não resolve. Na minha experiência, é um trabalho de longo prazo e a sustentação medicamentosa, ainda que a Fernanda tenha dito que é de segunda intenção, vamos chamar assim, na minha opinião, pela dificuldade de se trabalhar em psicoterapia, pelo menos o estabilizador do humor é fundamental para você atingir algum objetivo, porque nessa oscilação tremenda de humor, o paciente não consegue assimilar os conceitos que a psicoterapia vai tentar fazer com que ele perceba. Mas é um trabalho prolongado, árduo, não é fácil. O terapeuta tem que saber do que se trata e como trabalhar com esse paciente. E aí tem as diversas linhas de terapia, as diversas formas, cada uma trabalha do seu jeito. Mas o mais importante, na minha opinião, é que o terapeuta consiga dar a validação para a existência daquela pessoa. Ou seja, ela existe, ela pensa, ela percebe e ela sente corretamente. O que acontece é que ela está distorcendo os conceitos dentro dela. Perfeito, doutor Eduardo. Muito obrigada pela participação do senhor. A você também, doutora Fernanda, muito obrigada pela entrevista de hoje. Eu agradeço. Só lamento que a Fernanda é você e eu sou senhor. Mas tudo isso eu agradeço bastante. E estamos à disposição, né, Fernanda? Qualquer coisa, a gente está por aqui para poder sempre contribuir. Com certeza, o papo foi ótimo.
Obrigada. Muito bom e é importante porque a população tem que saber disso para evitar complicações mais à frente, né, Fernanda? Ah, com certeza. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Eu agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E se quiser rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também lá no aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Saúde.